Beleza, bom dia, graça e paz. É uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. E o tema da nossa pregação de hoje, pessoal, é bem esse que a gente acabou de cantar. É a maravilhosa graça do Senhor Jesus. A graça que Deus, o Deus triuno, manifestou a nós na história, no tempo, quando chegou a plenitude dos tempos. Eu vou começar com uma introdução, depois a gente vai fazer uma oração. Mas é muito importante, pessoal, quando a gente pensa sobre esse assunto, sobre o tema da maravilhosa graça de Deus, e logo após uma conferência tão edificante que a gente teve, né? Desde quinta-feira, né? Quem estava aí, gente, desde quinta-feira aí, eu pelo menos participei em algum dos dias, né? Bastante gente, que legal, que coisa boa. E foram momentos muito edificantes, construtivos para a gente, porque é um momento em que a gente para relembrar da nossa história, como igreja do Senhor, como movimento protestante, como igreja reformada, e ver tudo aquilo que Deus está fazendo, né? Que Deus é um Deus ativo no mundo. Deus não é um Deus que abandonou a sua igreja, que deu corda no universo e, como o Tiago disse outro dia, foi tirar férias, foi passear, né? Deus é um Deus ativo na história, nas nossas vidas e em termos globais também. A gente aprendeu nesses dias coisas importantíssimas, ou pelo menos revisou temas importantíssimos e caríssimos da reforma, como o Everton trouxe para a gente na sexta-feira, o tema das doutrinas da graça. E como hoje a gente vai falar da graça de Deus, é essencial que a gente retome algo disso, ainda que não sistematicamente, pelo menos a gente se lembre, né, do que foi mencionado ali. E uma coisa que foi dito pelo não dito, é o que a graça de Deus não é, que é algo importante para a gente começar por isso. Quando a gente entende que a graça de Deus é um favor imerecido, é uma bondade do Senhor em nossa direção que ninguém mereceria. É um perdão gratuito, por isso o termo graça. A gente tende a se colocar em uma posição de talvez ignorância diante da grandeza dessa graça. E essa é uma das más compreensões que a gente tem sobre o que é a graça de Deus, que é o seguinte: pensar que a graça é uma graça barata, como Bonhoeffer vai dizer no livro dele do Discipulado. E o que é isso? Uma vez que Deus então declarou que nós somos perdoados, Ele já não se importa mais com a forma como a gente vive. Isso é uma mentira, meus irmãos. A graça de Deus, ela nos chama para dentro do processo e ela continua com a gente em todo o tempo. O mesmo Deus que nos chama, que nos perdoa, nos habilita a nos tornarmos pessoas obedientes. Pessoas que vão ter o coração moldado à vontade do Senhor, felizes em obedecermos e fazermos a sua vontade, tá? Portanto, o mesmo Deus que perdoa o pecador é o Deus que também se importa como o ser humano há de viver. Porque se a gente pensar o contrário, a graça de Deus, que deveria ser maravilhosa, se torna um passe livre para vivermos em libertinagem. Como o livro de Juízes diz ali, cada um vivia conforme lhe parecia bem, né? O que der na telha eu faço, já que eu fui perdoado mesmo, né? Já que eu sou uma vez salvo, sempre salvo, né? Já que o Senhor declarou minha salvação, sou um predestinado, sou um eleito, vou destruir a minha vida aqui na terra, já que lá na frente está tudo garantido. Mentira! Mentira de Satanás. Porque se Deus te chamou, se Deus te elegeu, se Deus te predestinou, Ele vai te preparar, Ele vai te acondicionar a você amar esse reino e desejar os céus e desejar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Então essa é a graça barata, que não é a graça de Deus, que não dá valor ao perdão recebido. Por outro lado, a graça maravilhosa de Deus é uma graça que tem vários adjetivos. É uma graça sobrenatural, porque ela vai além dessa nossa esfera natural, física, e vai além de qualquer perdão que nós sejamos habilitados a dar para qualquer pessoa, por causa do tamanho da ofensa. A gente vai chegar nisso hoje. É uma graça unilateral, que ela vem do trono de Deus direto para a gente. É uma graça soberana, eficaz, redentora, ressuscitadora, com toda a sua fundamentação, que vem direto do trono da graça de Deus, com toda a sua ofensa ao orgulho humano e com todo o conforto à alma cansada.
Meu desejo e oração para essa mensagem, meus irmãos, é que a gente saia daqui com uma visão maior sobre quem Deus é, sobre o quanto Ele é importante para a gente, quanto Ele é tudo para nós. Maravilhados com a sua grandeza, com a sua justiça, com a sua bondade, para que Ele seja para nós aquilo que a gente mais almeja e o nosso mais valoroso bem. E para que alcancemos isso, que nós possamos ser convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar? Senhor, nós clamamos pela Tua presença nessa manhã mais uma vez, pedindo que o Teu Espírito Santo, ó Deus, habite conosco, moldando os nossos corações, nosso entendimento e percepção, ó Pai, sobre a Tua grandeza, sobre a justiça do Senhor, sobre a Sua bondade e também sobre o Seu amor. Ó Tu, Senhor, que estás sentado num trono de juízo e também de graça, Tu mesmo, Senhor, que és chamado de gracioso e verdadeiro, o Deus justo, o Deus bom e o Deus santo, Pai, manifesta o Teu amor entre nós. Nós Te pedimos e abre os nossos olhos para compreender a grandeza, a beleza, a profundidade da obra redentora do Senhor no mundo. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o caminho para a gente compreender a graça de Deus é bem esse caminho que o Novo Testamento chama da revelação da iluminação do Espírito Santo. O Novo Testamento nos diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? Para isso, então, para a gente entender melhor essa mensagem e o que é a graça do Senhor, a gente precisa, de fato, entender bem esses três termos: pecado, justiça e juízo. E para isso, obviamente, a gente precisa entender como Deus manifestou-se na história, quem Ele é, o seu ser, o seu caráter, a sua autorrevelação, né, a revelação de si mesmo, e como Deus administrou na história da salvação esses atributos. Como Deus administra justiça, juízo e graça. Como Deus manifesta seu amor e sua bondade, sendo ao mesmo tempo um Deus que julga, que pune o mal, mas que também perdoa a iniquidade. Como a Escritura nos revelam isso sobre o caráter de Deus. E para isso, a gente tem que voltar lá no livro de Gênesis, não precisa abrir sua Bíblia, por enquanto, mas para a gente lembrar o que está acontecendo ali na história da revelação. Quando Deus se mostra para a gente como um Deus salvador, antes mesmo Ele se mostra como um Deus criador. Vamos trabalhar o tripé da reforma protestante, né? Criação, queda e redenção, para a gente entender melhor essa mensagem. Na criação todo mundo conhece, Gênesis 1, Gênesis 2, as maravilhas e as grandezas de tudo aquilo que Deus orquestrou. Basta você dar uma respirada aí, para um pouquinho, gente, respira, dá uma olhada lá para fora, né? Vejam as árvores, de vez em quando tem um bem-te-vi que fica aqui nesse poste, vocês já viram, né? Ele sempre canta aí aos domingos, hoje ele não está aí não, foi passear. E a gente vê a beleza na criação, a gente vê essas árvores, a gente sente o ar, né, que a gente respira. Tem dia que está calor, como hoje, mas a gente sente aquela brisa que nos dá um alívio e lembra da bondade de Deus, lembra como tudo que Deus fez, Ele orquestrou de maneira bela e Ele declarou que era bom. Ali no livro de Gênesis a gente tem essa declaração de Deus, Ele não só faz as coisas, mas Ele também atribui valores a essas coisas ao dizer que elas eram boas. E, portanto, de certa forma, já inclina o nosso coração a amar, a valorizar o bem que Deus está operando no mundo. Ele fez tudo perfeito, maravilhoso, grandioso, revelando a sua própria existência, sua grandeza e o seu poder. Era um mundo ideal, um mundo onde não existia a presença do mal. Todos nós conhecemos esse cenário, Gênesis 1 e Gênesis 2 também, com a criação do homem. Mas o próximo capítulo da nossa história, o próximo ato na história de salvação do homem, ele inclui uma página escura, uma página manchada de sangue, uma página com tristes histórias sobre a queda, que é o desastre cósmico. Tudo que estava harmonizado e funcionando bem, de repente se quebra essa estrutura. A interpretação judaica da queda, ele chama essa destruição, essa queda, como de vasos quebrados. Ele imagina, eu peguei a garrafa aqui para você imaginar, imagina um vaso aqui de porcelana, né, e você vem e derruba ele se espatifa ali no chão. Essa é a figura da queda. Todo cheio de destroços,
todo cheio de pedaços, em que talvez você daria muito trabalho para colar, para consertar, juntando pecinha por pecinha, para que voltasse a ser algo parecido com o que era, mas na verdade não seria da mesma forma, né? E às vezes a gente tende a pensar a redenção de Deus como essa colagem dos vasos quebrados, né? Mas a gente vai entender que ela é muito maior do que isso. Deus vai juntar, mas vai fazer melhor daquilo que ele quebrou, que ele permitiu que fosse quebrado pela queda da humanidade. Na queda, então, a gente tem uma desarmonia, pessoal. As coisas que deveriam funcionar bem começam a funcionar mal. A gente começa a ter morte, a gente começa a ter inimizade entre o homem e a sua própria esposa, entre os seres vivos entre si, entre a própria natureza, né? Com a queda do homem, ele quebra o seu relacionamento com Deus, ele quebra o seu relacionamento com o seu próximo, ele quebra o seu relacionamento consigo mesmo. Até a compreensão que o homem tem de si é prejudicada na queda. E com o mundo e com a natureza também, que passa-lhe a ser hostil na figura dos espinhos e abrolhos, né? Que Deus declara na maldição de Gênesis 3. Mas Deus não deixa a coisa nessa situação. E inicia também uma redenção, um processo para consertar, e não apenas consertar, mas tornar melhor ainda a situação inicial. E para isso, pessoal, é o que a gente chama, e nesse momento é o que a gente chama de redenção, esse processo. E quando a gente pensa sobre a redenção, a gente se inclui nessa obra, alcançados pela graça do Senhor, pelo seu favor, e precisa parar para pensar em 3 coisinhas importantes. Quando os catecismos da Igreja Reformada, da Igreja Tradicional, Protestante, escrevem sobre o que é o homem ou o que a gente precisa saber para ser salvo, o Catecismo de Heidelberg, ele lista 3 coisas que a gente precisa saber para sermos salvos, né? E tem a ver com esse processo de criação, que é a redenção. O primeiro deles é: quão grandes são os nossos pecados? É importante a gente entender isso. Senão a gente não vai entender o valor da graça de Deus. Se Deus só te perdoou de uma coisinha boba que você fez, então o perdão de Deus não é tão precioso assim. Mas se você entende a gravidade do pecado que você cometeu, talvez você passe a valorizar um pouco mais aquilo que Deus tem feito por você. O segundo ponto de conhecimento é como nós somos salvos dessa situação. Uma vez que eu pequei e meus pecados são tão terríveis assim, como que eu saio disso? Quem pode me livrar dessa situação? E o terceiro ponto é como devemos ser gratos a Deus por tão grande salvação. Nós vamos trabalhar o tópico 1 e 2, principalmente nessa mensagem, tá? O primeiro conhecimento exigirá de nós um olhar atento para fora de nós mesmos. Quão grandes são os meus pecados? Para eu saber disso, eu não devo, de fato, olhar para dentro de mim, simplesmente, e averiguar pela minha consciência, pelos princípios que eu aprendi ao longo da minha vida, pelas coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram, pelo que eu aprendi na escola, pelo que a sociedade me ensinou, pelos que os filmes e séries que eu assisti me disseram sobre quem eu sou. Porque até mesmo quando a gente olha para dentro de si mesmo, na busca de quem nós somos, e tentando sondar se realmente eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa má, a gente já tem uma visão afetada sobre si mesmo. Mesmo na tentativa de tentar entender quão grandes são os meus pecados, se o Espírito Santo de Deus não nos iluminar e não mostrar para a gente quem realmente nós somos, nós vamos nos iludir com as máscaras que nós usamos e vamos ficar satisfeitos de falar: olha, eu sou isso aqui, ó. É bacana, né? Dá para passar. Acho que dá para dá para encarar. Se precisar um olhinho de peroba, então fica melhor ainda, né? Nessa máscara. Nós não somos capazes, pessoal, de olhando para nós mesmos, identificarmos a grandeza da nossa maldade. A gente precisa do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Pare e pensa comigo. Eu vou pensar em algumas situações com vocês e você vai tentar se identificar, como você se vê, tá bom? Primeiro vamos imaginar que nós aqui não somos crentes, tá? Porque o Espírito Santo não teria nos iluminado, porque iluminados pelo Espírito Santo a gente sabe da gravidade do nosso pecado. E aí a gente vai tentar ver como a humanidade responde a essa frase: quão grandes são os nossos pecados, quão grande é o mal que a gente comete. Primeiramente, a gente vai ter uma abordagem moralista ou religiosa, que vai responder a essa pergunta dizendo: olha, eu já até que cometi alguns erros na minha vida, né? De vez em quando, né? Um deslize ou outro. Às vezes, né, uma vez na vida eu menti para minha esposa. De vez em quando eu chego atrasado no meu trabalho. Quem nunca tomou uma zinha, né?
ou sei lá, ou procurou algum outro tipo de recurso para buscar um alívio. Sim, ninguém é santo, né? Ninguém é impecável, mas eu não me chamaria de uma pessoa má, ou um pecador, né? Um termo pesado, forte, né? Pecado, não. Na maioria das vezes eu sou uma boa pessoa. Eu trabalho, eu pago meus impostos, eu cumpro as leis de trânsito. Olha lá, não parei na porta de ninguém lá fora. Estou de boa, estou tranquilo. Deus conhece meu coração, Deus sabe das minhas boas intenções. Sou um marido fiel, sou uma esposa fiel. E nessa perspectiva, pessoal, do discurso moralista e religioso, nós entramos com uma bagagem na balança. Pensa uma balança de pêndulo assim, né? De um lado nós colocamos nossas obras, nossas boas obras, as coisas boas que a gente acha que faz, né? Obedeço minha mãe, meu pai, sou direitinho com o meu dinheiro, com as minhas finanças, né? E aí você pensa a sua lista aí, né? E vai enchendo a balança, né? Na nossa percepção de si mesmo sem o Espírito Santo, de nós mesmos sem o Espírito Santo, a gente vai enchendo esse peso, né? Sou bom, sou legal, sou joia, sou bacana, sou fiel, né? E do outro lado, a gente pesa as plumas dos nossos pequenos erros, né? Não. Uma vez eu, sei lá, fiquei bravo no futebol e dei um carrinho para machucar, né? É o máximo de mal que você já fez na vida. Uma vez, sei lá, a pessoa me xingou no trânsito, eu xinguei de volta, eu buzinei, né? Mas o que é isso diante de toda uma vida de honestidade, de um caminhar correto que eu levo, né? Não, eu não sou uma pessoa má. Meus pecados não são grandes, de jeito nenhum. Essa é a primeira abordagem, a primeira perspectiva. E essa aqui, gente, até nós mesmos crentes somos sujeitos a ela mesmo depois da conversão. De se achar nessa posição, de ter recursos, de ter méritos para se apresentar diante de Deus como pessoas boazinhas, merecedores do céu. O segundo tipo de pessoa são aqueles que relativizam o mal. E aí a gente vai ver que ele é dividido em outro subtipo também. Primeiramente, a gente pode dizer, não, mas para dizer que eu sou mal, eu preciso ter um mal objetivo. E não existe um mal objetivo no mundo. E tudo é subjetivo, tudo é relativo, né? Se o bem e o mal existem, já não é dizer a música, se o bem e o mal existem, você pode escolher, né? Mas se existem, não quer dizer que eles existem, são questões de escolha. Por exemplo, não é o que eu faço comigo mesmo, com o meu corpo, minhas regras. Não é questão de mal ou bem, é questão de escolher o que eu quero fazer da minha vida. É algo subjetivo. Eu estou além do bem e do mal, portanto ninguém poderia me punir ou me castigar pelas coisas que eu decidi. As músicas, gente, a nossa cultura contemporânea, que é voltada para o self, para o ego, ela vai afirmar isso o tempo todo, né? Tem várias músicas, tem o do Los Hermanos, por exemplo, lá, fala, não, se o que eu estou recebendo no fim da minha vida é porque eu escolhi viver dessa forma, eu recebo feliz, porque eu fui eu mesmo, eu fui autêntico, né? Eu fiz o que eu fiz e pronto, eu quero ser o meu próprio rei, né? E se eu sou meu próprio rei, quem vai me punir pelas coisas que eu escolho fazer? Eu sou o soberano da minha vida, eu sou o soberano do mundo, então ninguém pode me punir. Então eu não posso ser mau. Então, quão grandes são os meus pecados? Que pecado. E o terceiro ponto, gente, o terceiro tipo de pessoa. Esse é o que acolhe a maldade mesmo. Esse é aquele que abraça o mal e todo mundo olha para ele, fala que é gente ruim mesmo. É gente que escolheu realmente seguir um caminho de fazer o mal para os outros e ele está consciente disso. Eu lembro na rua da minha casa, na infância, né, onde eu cresci, às vezes a gente estava brincando nos prédios assim, era perto da garagem, perto da rua, e passava um catador, né? Ele passava catando as coisas, gritando no carrinho dele lá, né? Sou ruim até o fim, já matei 3, vou matar mais 5, sou ruim até o fim. Ia passando, gente, menino, rapaz. A gente tremia de medo, escondia, ficava de longe só olhando ali. Sou ruim até o fim. Meu Deus do céu. Jesus amado, né? Porque ninguém prende esse cara, né? Ficava morrendo de medo. Mas é essa figura, a figura do vilão, né? Do vilão do filme, do vilão do seriado. É os renegados mesmo, né? Os nuquenim mesmo, a galera que escolheu ser do mal mesmo para vingar, para o estilo de vida, né? É quem escolheu virar um demônio para fazer o mal para os outros, o bandido, o terrorista, o traficante, etc. Tantos outros crimes hediondos, né? Que a gente tem. Pessoas que livremente escolheram fazer algo que a sociedade atribui como mal, e ela mesma reconhece como mal, mas ela falou, eu vou fazer mesmo. Afinal de contas não há Deus, afinal de contas não há quem me puna por isso, a justiça é falha, vai vir polícia me prender, meto bala nele. De jeito nenhum. E vou continuar fazendo o que eu quero, é o meu reino,
é o meu império. Talvez esse seja o único que assuma algum tipo de maldade, reconhecidamente, mas ainda assim, na cabeça dele, ele não acha que ele mereça ser punido pelo que ele faz. Qual desses três você se identifica? Com qual desses três? Ou pelo menos se identificava antes de ser iluminado pelo Espírito Santo, né? Talvez algum desses, né? Mais do que outro, ou talvez até uma mistura disso tudo. Mas iluminados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Evangelho, a gente passa a se reconhecer como nenhum desses. Como alguém que de fato é um pecador, sim. Alguém que tem crimes a serem pagos, a serem exigidos, né, a serem cobrados, uma justiça a ser feita contra você por causa daquilo que você fez. Mas vamos tentar imaginar um pouquinho essa situação, do quão grande é o nosso pecado. Grava isso. O nosso pecado é tão grande quanto é ofendido aquele que a gente ofendeu. Como assim, Emerson? Deus é uma pessoa extremamente honrada, santa, justa, bondosa, amorosa, o Criador de todas as coisas. Aquele que te dá o ar para respirar, que te dá a vida, que te dá o batimento cardíaco, faz seu sangue circular, te dá saúde, te dá família, te dá todo o recurso que você necessita para viver e para ser feliz. E aí a gente se levanta contra ele e o despreza, e se rebela contra ele. Talvez a gente entenda isso melhor. Eu fiz essa ilustração uma vez lá no projeto onde eu trabalho, quando eu estava dando um devocional lá para os meninos, e estava falando justamente sobre a gravidade dos nossos pecados. E aí estava a turma lá e falava, mas não é bem assim, né? Igual esse discurso relativista. Não é tão grave o pecado. Eu falei, então tá, vamos pensar aqui. Pensa na sua mãe, né? Mãe, né? Aquele ser quase divino, né? Bondoso, gentil, cuidadoso, que se preocupa com a gente, carinho, né? É igual o pai, né? Cara chato, brigão, né? Não, a mãe protege, cuida, tá ali sempre com a gente. Aí vai sua mãe te pede para fazer uma coisa, né? Meu filho, minha filha, vai lá na venda buscar não sei o que para mim, sei lá. Filho, não sai de casa não, porque eu vou voltar e preciso que você esteja aqui, né? Coisa simples, né? E aí você tem várias formas de reagir. Primeiro, você simplesmente não faz. Sua mãe pediu para você ir lá, você não fez, ela chegou, você não fez o negócio, né? Chato, né? Situação desagradável. Segunda possibilidade, você, além de não fazer, você responde mal à sua mãe. Ô mãe, ô filho, vai lá para mim na venda e compra lá a carne para a gente almoçar. Eu não, mãe. Tem mais o que fazer. A senhora está à toa aí, vai a senhora. Está piorando, tá entendendo? A gravidade está piorando. Terceiro nível. Filho, vai lá na venda para mim, comprar a carne para a gente almoçar e tudo mais, para cozinhar para a gente. Você escarra, cospe na cara do seu mãe. Já era, né? Eu falei isso com meus alunos, minha mãe me matava na hora, né? Não ia ter nem perdão, né? Falei, mas por quê? Sua mãe é má, cara? Ela é cruel assim? Não, eu vou cuspir na cara da minha mãe, né? Eu perdi a noção da realidade. Como assim, né? Eu não só desobedeci, né? Eu fui além. E a gente pensando no tamanho da nossa ofensa, pensa isso em relação a Deus. Se a gente consegue imaginar uma situação de injustiça na qual quem foi injusto com o justo merece ser punido, imagina em termos infinitos e eternos, com a figura de Deus, o Rei do mundo, o Criador de todas as coisas. E quando Deus nos exige uma forma de viver e a gente se recusa, não é só uma negação passiva, é uma ofensa, é um cuspe na cara de Deus, como a gente fez com Jesus, né? Deus vindo em carne e em pessoa, apresentando toda a sua bondade, favor e graça, o que a gente fez com ele, né? A gente espancou, a gente bateu, não foi pouco crucificar, gente. A gente quis cuspir, bater, escarnecer, fantasiar, deixar ele nu, matar era pouco. A gente queria descascar ele, por quê? É o soco que a gente queria dar na cara de Deus. E isso é o pecado. Isso é o que todo ser humano tem dentro de si, desde a queda, todo, inclusive eu e você. Só que pela graça de Deus a gente deu um passo a mais. A gente foi iluminado pelo Espírito Santo e começou a perceber isso. E se desesperou por causa disso. Fala, meu Deus, o meu erro é muito grave. O meu erro é muito sério. Eu preciso ser salvo. Por isso a segunda pergunta, né? Como é que eu sou salvo, então, dos meus pecados? Como é que eu saio dessa situação
a qual eu me coloquei. Pensa comigo, gente. O que Deus... vou voltar na mãe, né? O que sua mãe mereceria fazer com você? O que você merece naquela situação? Pensa aí, né? Correia? Chinela? Como é que é? Misteira, né? O que será, né? Acho que nada seria pouco, né? Lógico que a gente fica querendo proteger a criança, ninguém quer fazer isso com o próprio filho, né, gente? Mas é grave, né? Aí pensa em relação a Deus. Aí vem a pergunta 7 do Catecismo de Heidelberg, olha só. Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia humana? Deus vai só deixar para lá e falar, deixa ele, né? Não, Deus não deixa. Ele se ira terrivelmente, tanto contra os pecados em que nascemos, como contra os que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento agora mesmo, nessa vida e também na vida futura. Deus mesmo declarou: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deus é justo, né? A gente merece o castigo, a gente merece a punição por causa da gravidade do pecado que a gente comete. Nossos pecados são tão grandes quanto é honroso aquele contra quem a gente comete nossos pecados. Ora, mas Deus também não é misericordioso? Sim, mas também é justo. E por isso a sua justiça exige que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado, também com a pena máxima, quer dizer, com um castigo eterno no corpo e na alma. E a Bíblia vai ecoar essa verdade em vários textos das Escrituras. Deus é fogo consumidor e não pode permitir que o mal subsista em sua presença. Deus não está sendo mau, Deus nunca é mau. Deus não está sendo cruel quando pune o grande mal que é o nosso pecado, com consequências igualmente grandiosas também. O mundo clama, geme por justiça, como Paulo diz. E basta que você seja injustiçado em alguma situação, para que esse desejo também urja dentro de você. Passou por uma injustiça em que você foi correto e alguém foi incorreto com você e você foi prejudicado, você quer justiça na hora. Você quer a ira na hora, você quer que a pessoa que te fez o mal receba algum tipo de punição e de pagamento. Afinal de contas, a gente olha para o mundo e percebe que tem algo errado no mundo, né? Essa inquietação que a gente tem de desarmonia, de injustiça no mundo, ela ecoa dentro da gente por causa do sentimento de Deus, da ira divina, que ecoa, que transmite para nós. A gente não tem recurso suficiente para saciar essa ira. A gente pode pensar em punições diversas, como a prisão perpétua, a pena de morte, ou até tortura. Algumas pessoas vão defender isso, né, por causa de tamanhos maus cometidos. Pensa só, coisas grandiosas e hediondas como um estupro, uma pedofilia, um genocídio. Você pensa, quem fez isso merece sofrer algo grandioso à altura, né? Mas não tem nada que a gente possa fazer que seja suficiente. Uma pessoa foi lá e matou 10. Aí, no estado que ela mora lá nos Estados Unidos, ela vai ser condenada à pena de morte. Foi suficiente? 10 para 1? Parece que não, né? Parece que precisava ter algo mais para que essa pessoa pagasse o que ela fez. Um Hitler da vida, né? Que a gente pensa que um genocídio de tantos milhões, 6 milhões só de judeus, fora outros povos que foram condenados, e aí você pensa, na hora que ele foi encurralado para ser pego, ele se matou. Aí você fica assim, não pode, né? Precisava ter uma coisa a mais, né? Ele precisava sentir aquilo que ele fez com os outros. É o desejo de justiça que tem dentro da gente, né? Ou então pensa, alguém faz alguma coisa muito cruel contra os seus filhos, contra o seu filho pequeno, você fala, não está certo essa pessoa sair impune. Todos nós sentimos ira, uma ira santa, comunicada pelo próprio Deus, para que sintamos aquilo que ele também sente. Porém, o que a gente sente é uma escala muito menor. Você imagina o quanto Deus está irado por causa da iniquidade do homem há tantos anos, há tantos milênios, e todos os dias, em todo momento. Deus não deixa passar nada. Está vendo tudo de todos, o tempo todo, desde sempre. Imagina o cálice da ira de Deus. A maldade precisa ser punida, não é verdade? A justiça precisa ser feita. Concordam? Está compreendendo que Deus é justo em punir o pecador com seu juízo?
Você compartilha dos sentimentos do Senhor por justiça no mundo, onde o bem será recompensado e o mal será punido? Você também deseja isso, ver as coisas funcionando do jeito certo? E se isso se aplica aos outros, melhor ainda. Mas e se isso se aplicasse a você também? Se as suas injustiças também merecessem ser punidas agora? Se Deus reivindicasse de você cada crime, cada delito, cada pecado cometido, você estaria em paz com Deus e falar: Deus, sim, pode fazer o que o Senhor quiser, porque realmente os meus pecados foram pecados hediondos contra a tua santa presença, e eu seria merecedor do inferno e do juízo divino, por causa daquele a quem eu ofendi. Se a gente pode compreender isso, a gente pode dar uma glória a Deus, de reconhecer que Deus é justo, e eu teria que mudar o tema da minha pregação, de maravilhosa graça para o maravilhoso juízo de Deus. E glória a Deus por isso. E como o Everton disse também, acho que foi sexta, né, Everton? Se a gente quer algum mérito diante de Deus, algum merecimento, o merecimento é a condenação. Porque isso é o que a gente tem para oferecer. Mas Deus não termina o Evangelho dessa forma. Ele não termina as Escrituras simplesmente manifestando o seu juízo. Olha que interessante essa citação também do Catecismo. Uma vez que todos pecaram em Adão, e agora estão debaixo da sentença da maldição, do castigo e da morte eterna, Deus não teria feito injustiça alguma, se pela sua vontade deixasse toda a raça humana escrava do pecado e debaixo da maldição. E por causa disso condená-la pela culpa do pecado. Pois o próprio apóstolo Paulo nos diz: todo mundo seja pecável diante de Deus. E ainda, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E mais, o salário do pecado é a morte. Perdão, esse é o artigo 1 dos cânones de Dort, tá? Parágrafo 1. Mas e se isso não for toda a história, meus irmãos? E se a história não acaba aqui? E se ainda resta algo sobre o caráter de Deus para Ele nos revelar, e que Ele já nos revelou nas Escrituras, e que nos instrui o nosso último capítulo do tripé: criação, queda e redenção? Abra comigo suas Bíblias, por favor, em Êxodo, capítulo 34. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. O núcleo aqui que eu quero pegar é o 6 e o 7, mas é bom a gente dar essa contextualizada. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte. Nem ainda ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou. Deus mesmo está proclamando sobre quem ele é, tá? Deus está dizendo sobre si. O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso.
perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Pessoal, o contexto aqui dessa revelação de Deus sobre si mesmo, no qual Deus afirma que os seus atributos para Moisés, é o contexto da rebelião do povo de Israel. Acabou de acontecer o episódio do bezerro de ouro, em Êxodo 32 e 33. O povo que foi livre por Deus, salvo, perdoado por sua graça, resgatado de 400 anos de escravidão, recebendo todos os benefícios do Senhor na caminhada do deserto, chega aos pés do Monte Sinai e fica impaciente com Moisés recebendo as leis lá no monte. Então eles fazem um bezerro, chamam o bezerro de Senhor e o adoram, e fazem festas e fornicações para a glória desse Deus, para a glória de si mesmos, em pecado. Moisés, vendo isso, desce, quebra as tábuas, em revolta, pune aqueles que organizaram a situação e sobe de novo, para conversar com Deus, para receber as tábuas da lei de novo. E é nesse contexto, Moisés pede para ver a bondade de Deus. Deus promete para ele que passaria de costas, porque senão Moisés não suportaria ver a sua glória. E aí Deus se revela, como a gente leu aqui no capítulo 34. Só que vocês repararam comigo, até agora nessa mensagem, eu enfatizei o caráter de Deus ser justo, de ser um Deus que se ira justamente e ser um Deus que manifesta o seu juízo. Aqui nesse texto surge um elemento novo, que vai contrabalancear o juízo de Deus, que é o elemento da graça, da bondade, da enorme paciência do Senhor. A compaixão, misericórdia, são termos que surgem aqui nesses versículos 6 e 7 e se repetem. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que Deus é bom, sim, que Deus perdoa, que Deus demora em ficar irado, que Deus abençoa e guarda a misericórdia, que Ele prefere o caminho da bênção do que o caminho da maldição. Se Deus falou aqui no texto que abençoa até 1000 gerações, mas castiga 3 e 4, qual é a proporção? 3 para 1000. Poxa, quer dizer que Deus se favorece muito mais em fazer aquilo do que fazer isso, se agrada em perdoar, se agrada em ser bondoso, em oferecer um caminho de salvação para aqueles que estavam perdidos e que não tinham solução em si mesmo. Mas parece paradoxal, Como Deus, no mesmo versículo, diz que perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Perdoa, mas você ainda é culpado, viu? Lembra disso, Você pode viver um pouquinho mais aqui, mas lembra que o seu está guardado, Parece que é só um fôlego, Você viver mais um pouquinho, mas sabendo que você vai estar em problemas. Vai ter problema logo, logo, E para perceber como Deus administra isso nas Escrituras, a gente tem toda uma teologia, gente? Tem a teologia do Antigo Testamento, que é você olhar para a Escritura Sagrada e ver como Deus está revelando isso em toda a Bíblia, Está manifestando juízo e graça, misericórdia, perdão. Esse capítulo 34 é um bom recorte disso. O povo pecando, Moisés falou que povo teimoso, Deus, perdoa a gente, ajuda, Deus fala, tá bom, eu vou ajudar, eu vou socorrer, eu vou diante de vocês, eu vou aguentar mais um pouco, E a gente olhando para o Antigo Testamento, não tem como, é lógico, eu falar de tudo o que o Antigo Testamento vai abordar sobre isso. Para isso vocês podem vir para o IBTM, Tiago? Vão estudar aí com a gente e ouvir um pouco mais sobre isso. Mas é um paradoxo que Deus sabe como administrar. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai aprender o que Deus está fazendo. Olha o Salmo, não precisa abrir, Salmo 89, 14 diz: justiça e direito são o fundamento do seu trono, Ser correto, fazer as coisas com justiça. Graça e verdade te pertencem, O mesmo Deus que se assenta num trono de juízo, se assenta também num trono de graça, de perdão. Deus está escolhendo pelo beneplácito da sua vontade, sua soberania e sua glória, como dispensar perdão e manifestar a sua ira. Esses dois termos, pessoal, que foram usados aqui no texto, misericórdia e fidelidade, no finalzinho do verso 6, grande em misericórdia e fidelidade, são os termos que vão ser traduzidos lá no Novo Testamento por graça e verdade, que vai aparecer lá no Evangelho de João para a gente, que a gente vai ler daqui a pouquinho, Guarda isso. Deus é misericórdia e fidelidade, ou seja, Deus é graça e verdade. Deus tem um aspecto perdoador e tem um aspecto de ser correto, de fazer a justiça ser aplicada, tá bom? Deixa isso aí, deixa essa carta aí no bolso.
O que a gente aprende sobre como Deus administra essa forma de perdoar, olhando para todo o Antigo Testamento, não dá para resumir em uma frase, nem em uma pregação, mas a gente pode extrair alguns princípios das Escrituras. E um deles é resumido lá no Novo Testamento. Em Hebreus 9, 22, a gente aprende que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que isso nos ensina? Deus não vai inocentar o culpado totalmente. Alguém pecou, é preciso haver morte. Ainda Paulo diz, né? O salário do pecado é a morte. Um crime foi cometido, sangue deve ser derramado para expiar isso que foi cometido. E aí vai entrar o conceito de expiação, que é muito importante para a gente. Paulo diz, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então a dívida de uma iniquidade, a dívida de um pecado, ela é paga através da morte. O sangue precisa ser derramado. E aí você pensa, então vamos dar um jeito, né? Eu sou um cara problemático, tenho muitos pecados. Um criminoso, alguém que faz tudo de errado. Para que eu não seja punido, basta que eu pegue um cara ali e mate ele, né? Se ele for convencido a morrer no meu lugar, está tudo certo, né? Ele pagou o crime por mim, né? Eu fiz as coisas erradas, mas um sangue precisa derramado. Vou pegar aqui o fulano de tal. Fulano, vem cá. Aqui, ó. Você concorda de morrer por mim e tal? Tá bom, faço nada da vida mesmo. Então tá bom, vai lá. Pronto, estou perdoado. Tudo certo. Claro que não. Não é suficiente que uma outra pessoa morra por você. Porque ele também tem as contas dele para acertar com Deus, assim como você tem as suas. Então nenhum sacrifício humano, pessoal, meramente, seria suficiente para expiar o pecado de alguém. Tanto que Deus jamais ordenou nas Escrituras que a gente colocasse uma pessoa para morrer no lugar da outra, né? Imagina a bagunça que ia dar, né? Imagina, a gente ia dar um jeitinho, né? Imaginação. Então eu vou dar um jeito por mim mesmo. Tudo bem, eu aceito ser morto. Eu pequei sim, eu aceito ser morto, mas uma vez morto eu vou zerar as contas, né? E vou poder ressuscitar, vou ter uma nova vida em que meus pecados vão estar quitados. Também não. Não é suficiente, né? O pecado é tão grande, tem consequências eternas, que o castigo também tem que ser eterno, né? Então a gente está numa sinuca, a gente está num beco sem saída, aparentemente, né? Era impossível que outro homem morresse para me salvar, era impossível que eu mesmo morresse para me salvar, e era impossível ainda também que sangue de animais, mas esse é o recurso que Deus vai pôr, expiassem plenamente e realmente perdoassem o pecado de uma pessoa. Mas querendo ensinar didaticamente a observar o sangue sendo derramado e a pessoa sentir aquela dor, aquela comoção pelo sangue sendo derramado, Deus instaura o sistema sacrificial no Antigo Testamento, para expiação, para cobertura, para que quando você visse aquele animal sendo imolado em um ritual, em que o sacerdote ouvia a sua confissão dos pecados, ia lá e transmitia a confissão nos ouvidos do animal, e de repente imolava aquele animal, você entendesse que era para ser você no lugar daquele animal, e visse o sangue derramado e ficasse comovido, né? E o animal tinha que ser seu, tinha que ter um custo, né? Tinha que ter um preço, era o bichinho que você estava criando lá para seus filhos brincar, para dar o seu leite, para você tirar a lã, para você fazer sua roupa. Perdeu. Teve uma perda por causa da sua iniquidade. No Antigo Testamento, pessoal, é como se Deus cobrisse, jogasse um pano por cima da iniquidade. Falasse, olha, o problema ainda está aí, mas o sangue, ele vai tampar. Ele vai me fazer aplacar a minha ira momentaneamente. Até o momento da história em que Deus ia resolver o problema propriamente dito. Haveria um sacrifício perfeito, sem mácula, eterno, puro e definitivo em substituição a toda iniquidade, transgressão e o pecado. O lugar no Antigo Testamento onde a gente mais vê esse centro é bem no centro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Bem em Levítico, no núcleo de Levítico, a gente tem ali Levítico 16, que é o texto do dia da expiação, o dia do Yom Kippur, em que Deus institui toda uma liturgia no qual todo o povo de Israel faria um jejum de 24 horas, clamaria a Deus pelo perdão, todos compareceriam diante do local santo, do tabernáculo, onde o sumo sacerdote, pela única vez do ano, derramaria ali o sangue do bode, de um dos bodes, o outro seria mandado para fora do arraial, representando que os pecados seriam levados embora, outro seria imolado, e esse sangue, o sacerdote com muita reverência e consagração, deveria entrar no Santo dos Santos, para então aspergir sobre a Arca da Aliança aquele sangue,
na esperança de que Deus derramaria o seu perdão sobre eles. Imagina a tensão na comunidade nesse dia. Imagina a gravidade, né, da cerimônia, imaginando se Deus perdoaria ou não. Acontecia de sumos sacerdotes morrerem, gente, nessa cerimônia, como um sinal de que Deus não perdoou a iniquidade do povo naquela situação. E a pessoa indo lá tremendo, né, diante da presença de Deus, que era representada ali pela Arca da Aliança, né? Como Deus satisfaria a sua ira e a sua justiça, né? Seria impossível, a menos que Deus satisfizesse a sua justiça de alguma forma. E aí a gente entra então no nosso penúltimo tópico da nossa mensagem, que é como Deus então vai satisfazer a sua justiça. Deus precisa punir o pecador. Deus precisa castigar a maldade. Mas Ele escolhe uma forma de administrar isso. Ele escolhe um substituto, Ele escolhe um sacrifício perfeito, alguém sobre quem seria derramado todo o cálice da sua ira, acumulado por anos, acumulado por toda a história da humanidade. E é na pessoa de Jesus em que Deus faz isso. Não simplesmente um homem, mas um Deus homem. Só Deus poderia perdoar a iniquidade tão grande contra Ele mesmo. E por isso Ele envia o seu Filho, o seu sacrifício. João 1, verso 14, a gente lê que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Lembra aí? Guardou no bolso? Não? Graça e verdade, misericórdia e fidelidade. Jesus é identificado aqui no texto de João com os mesmos termos que Deus Pai se identificou para Moisés. Então, quando as pessoas veem a encarnação do Verbo, veem a presença de Jesus, seu nascimento, sua encarnação, sua vida, seu ministério, eles olham e eles lembram, Deus chegou o momento dele visitar a nossa iniquidade, tanto com castigo quanto com perdão. Olha o que ele diz aí no verso 16 também, porque todos nós temos recebido plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Esses atributos ali de Deus, graça e verdade, que aparecem em Êxodo 34, nos dizem algumas coisas sobre Jesus aqui em João. Pelo menos que Jesus é Deus, que Ele inaugura uma nova era superior à era da lei, e que somente Ele pode ser o nosso Salvador e distribuir graça em plenitude, em abundância, graça sobre graça. Nós lemos aqui mais cedo em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Terceira vez que eu estou citando esse versículo, mas eu citei só a parte A. Olha a parte B desse verso que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom merecido? Não, o dom gratuito. Algo que Deus escolheu fazer em sua grande bondade e misericórdia. Amoroso. É o que Paulo diz também em 2 Coríntios, a substituição penal expiatória, aquele sacrifício definitivo que aplacou a ira de Deus, é colocado na pessoa de Jesus. Nós vamos ler do 18 ao 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Opa! É um passo bem grande agora de onde a gente estava. A gente estava ali no buraco, na miséria, na grandeza dos nossos pecados, sem qualquer solução, sem qualquer alternativa ou recurso que a gente pudesse apresentar diante de Deus para sair daquele estado. Mas Deus vem e armazena o pecado da humanidade, toda aquela podridão, todo aquele charco de lodo, todo o cálice da ira. Pensa o cálice de Deus como um trem bem grande, né, gente? Da ira ali. E Deus pega aquele cálice e derrama ele para dentro de uma pessoa. Toda a minha ira está aqui. E Deus vai e castiga Jesus. Jesus se tornou pecado. Por que Deus diz, Jesus, né, na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Porque naquele momento o Pai não estava ali com Jesus, do jeito que a gente pode dizer, né? Jesus naquele momento era o pecado da humanidade. Ele não era mais o Filho amado. Ele encarnou, ele vestiu a roupa.
vestiu nossos traços de imundícia, assumiu como dele cada pecado nosso, para que ele sim, em si mesmo, recebesse toda a nossa punição. Para quê? Para que Deus satisfizesse sua justiça, para que nós fôssemos chamados de justificados, e Deus olhasse para a gente e não visse mais os nossos pecados. Cristo pagou a pena que merecíamos como um sacrifício pelo pecado em nosso lugar, como a ira e a maldição de Deus. Ele se fez maldito por nós. Experimentou a ira a fim de satisfazer a justiça divina. Foi da vontade de Deus Pai que Cristo purificasse os seus pelo seu sangue e de todos os seus pecados, tanto do pecado original como dos pecados reais cometidos antes e depois da fé. Até o pecado que você ainda vai cometer, meu irmão, Jesus já te perdoou por causa do sacrifício dele. Olha que grandeza da bondade de Deus. Para que ele os perseverasse fiéis até o fim e que finalmente os apresentasse para si próprio como um povo glorioso, sem mancha e sem mácula. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus, porque ele se fez pecado e maldição por nós. Quando olhamos para a cruz, a gente vê um instrumento de tortura, né? Tem uma cruzinha ali atrás, né? Vocês podem dar uma olhada lá atrás. Quem não conhece, todo mundo conhece a cruz. Hoje em dia a gente tem cruz bonitinha, tem cruz brilhante, né? Tem cruz decorativa e tudo mais. Mas é um instrumento de tortura. Eu lembro uma vez, né? Uma pessoa foi visitar lá, na igreja que eu era parte, viu a cruz lá atrás, né? Falou, nossa, tem uma cruz no púlpito, né? Que é isso? Isso é maldição. Sim, exatamente. A cruz é um símbolo de maldição. Contextualiza, gente, né? Imagina, quando toda igreja cristã tem uma cruz, ou você carrega um crucifixo, seja lá o que for, você está carregando um instrumento que torturou Jesus. É isso, né? Pensa só, se Jesus não tivesse morrido de cruz, mas tivesse morrido de execução, de fuzilamento, a gente ia pendurar aqui uma metralhadora. Né? Aí todo mundo ia chegar ali e ver uma metralhadora, né? Esse é o escândalo da cruz, entende? A pessoa olhar e ver um instrumento de tortura, de violência mesmo. Que isso, cara? Será que ele vai pegar aquilo lá? Será que ele vai usar isso contra alguém, né? E aí, se fosse representar Jesus, ele na frente, né? Da metralhadora lá, fuzilado. É o crucificado. O que é? É o fuzilado. É a cadeira elétrica. Vou colocar aqui uma cadeira, um trono aqui, né? Tem um trono aqui, com aquele trem em cima, né? Escandaloso. Como que eu posso ter isso dentro de uma igreja? Que isso? Que loucura, um instrumento de morte, de tortura. Esse é o escândalo da cruz. A maldição que era para cada um, era para todo mundo passar pela cadeira, né? Tem uma cadeira elétrica que pode fazer a fila, gente, né? E vim. Só que porque Jesus se assentou nela, ou foi pendurado na cruz, eu me lembro que eu não preciso mais, que eu não vou mais sofrer essa condenação, porque ele pagou o preço por mim. Esse é o preço da maravilhosa graça, meu irmão. É a gente lembrar dessa dor que o Filho de Deus sofreu, levou sobre si. E a gente foi perdoado. Isso é vergonhoso para a gente, de certa forma, para o nosso orgulho, né? Tá, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu não mereço esse perdão, acho que eu mereço ser pendurado como ele, né? E ainda assim não seria suficiente, eu ainda mereceria o inferno, mereceria uma condenação eterna, porque a minha maldade contra Deus é tão grande que eu não tenho recursos para me defender diante de Deus. E aí agora sim, para encerrar, o último texto, Efésios 2, né? A gente não podia terminar sem ler, do verso 1 até o verso 10. O que eu fiz para merecer isso? O que eu entro, com que contribuição que eu entro nessa salvação que está chegando para mim de graça? Não pode ser plenamente de graça, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa justiça própria clama dentro da gente, né? Por isso. Ele lhes deu vida, Deus deu vida para vocês, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Desse trecho a gente tira algumas coisas, gente. Vamos lá. Primeiro, por natureza éramos inclinados a odiar a Deus e ao nosso próximo. Esse é o curso natural de todo ser humano. Não se iluda achando que você é bonzinho demais. Dentro de você tem um ódio tão grande contra Deus que você não consegue medir nem ver, a menos que Deus te mostre. Inclinados a odiar a Deus e ao próximo, éramos como mortos que andam. Vocês perceberam aí os Walking Dead aí, ó? Vocês estavam mortos no verso 1 e vocês andavam no outro tempo igual morto, né? Zumbizão mesmo, né? Filhos da... A gente tinha duas mães. Né? Filho da desobediência e filho da ira. Não era filho de Deus, não. Era filho, o que a gente gostava de fazer era agradar nossas mães. A desobediência e a ira. Seguidores do diabo, do mundo e da carne, como quaisquer homens dignos do castigo divino. Buraco, sem solução. Verso 4. Mas Deus, meu irmão, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aleluia. Por que então eu não recebo o castigo divino? Porque Deus é rico em misericórdia. Isso fala muito pouco sobre mim e muito sobre Ele. Ele é misericordioso, Ele se agradou em ser bondoso. Ele nos amou com grande amor, está aí no verso 4. Tudo é sobre Ele, é por causa dEle, é para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não há nada de bom em mim ou em você que tenha impressionado Deus para querer te estender a mão. Não existe, gente. Não tem nada que a gente tenha feito, nenhum desempenho que comoveu o coração de Deus a querer te salvar. É graça, é a maravilhosa graça do Senhor. Verso 6. E juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Imagina o Deus irado, seus olhos de fogo, consumindo com juízo toda a criação por causa dos seus pecados merecidos, né? E Deus passando esses olhos sobre você hoje, redimido, resgatado. O que Deus vê quando Deus olha para você? Cristo. Deus não vê você com seus pecados, com seus problemas, com suas fraquezas e limitações. Deus vê Jesus. Deus vê você sentadinho do lado dele, em Cristo. Como o anjo da morte passando na Páscoa sobre as casas e vendo sangue nos umbrais, esse é o sangue de Jesus que nos cobre, essa é a expiação definitiva, essa é a redenção dos pecados. É você estar em paz com Deus, porque Deus olha para você e vê a obra de Cristo, vê o sucesso. Cristo foi suficiente para satisfazer o Pai, para lidar com gente como a gente. Verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus perdoou gente que merecia ser condenada? Para mostrar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, o quanto Ele pode transformar gente ruim em gente transformada, em filho de Deus, em outro patamar, em outra existência. Verso 8, a gente vai ler até o 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso resume tudo que a gente falou até aqui. E o que mais a gente poderia dizer sobre a graça? Eu vou encerrar com essa última reflexão. Se você já cometeu algum erro e sentiu ali que se arrependeu mesmo daquele erro que você cometeu, a tal ponto de você querer reparar aquilo que você fez, você querer correr atrás e falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque foi um problema que eu causei para aquela pessoa, né? Eu preciso indenizar, eu preciso de alguma coisa, fazer algo, né? Isso é porque existe um senso de justiça dentro de cada um de nós, de querer realmente reparar as coisas e ver o mundo funcionando. Mas na graça a gente não entra com nada, gente. É você pensar que você, sei lá, estava bêbado dirigindo o carro, quebrou o muro e o portão do seu vizinho e você não tem recurso para pagar.
você vai fazer? Ele vai clamar contra a justiça contra você. Você vai para a justiça, de alguma forma você vai ter que pagar, parcelado, vai dar um bem seu, sei lá, de alguma forma. Mas o problema está lá, o buraco ainda está lá, portão, e vai anoitecer, sei lá, pode entrar um bandido, alguma coisa. O que você pode fazer imediatamente para aquilo? Nada. Nada. Mas o cara que sofreu o dano escolhe então que ele mesmo vai colocar um portão do bolso dele. Fala, vou lá, né? Vou ficar sem portão. Puf, paga lá e coloca. Essa pessoa teve um prejuízo, vocês entendem, né? Ele foi danificado, ele foi lesado de alguma forma por uma coisa que ele não fez, nem merecia ter recebido, e ele mesmo pagou o preço. Essa é a graça. A graça de Deus, ela é gratuita para nós, porque para Deus ela teve um preço a ser pago, que foi a morte do seu próprio filho. E Deus entra com esse recurso, e a gente talvez fique ali, não, mas quanto ficou o conserto? 1.000? Tá, eu vou dar R$1, pode ser? Só para eu, né? Eu sentir que eu fiz alguma coisa, que eu contribuí. E na graça não é assim, não tem essas porcentagens. Você entra com 50% e Deus inteira, né? Deus vai lá e dá os 50% que faltou para você salvo. Você entra com saldo negativo, meu irmão. Na graça, você entra miserável, pobre, devendo, vermelhão, roxo já, né? De tão vermelho que está seu saldo, e você entra com isso. E Deus vai, não só perdoa a sua dívida, mas ele deposita na sua conta. Te dá um crédito, que são os méritos de Cristo, né? Cristo é o nosso resgatador. Ele tem todo o recurso necessário para pagar a dívida. Ele nos deixa quites com o Pai, e ainda faz mais do que isso, ao nos dando a sua graça. Sua graça que é sublime, eu lembrei daquela música, né, do Amazing Grace. Sublime graça, que doce o som, que salva um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Amém. A graça da eleição imerecida, meus irmãos, e a severidade da justa reprovação, diante disso, nós devemos nos curvar em humildade e submissão à vontade de Deus, e proclamar seus inescrutáveis juízos, e adorar aquele a quem pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos.